igreja. Bem, meus irmãos, nós vamos ler uns textos, nós não vamos realmente concluir o que desejamos, porque vai umas 2, 3 semanas, umas 2, 3 reuniões isso aqui, mas eu quero falar sobre o tema. 1 Timóteo, vamos começar em 1 Timóteo 3-7. Eu quero falar sobre o tema e eu quero que você cita comigo, juntamente comigo, perigos a seres enfrentados pelos cristãos nos últimos dias. Amém? Mais uma vez, perigos a seres enfrentados pelos cristãos nos últimos dias. Há muitos perigos a serem enfrentados, não é verdade? Vamos começar lendo, nós vamos nos deter bastante. O nosso texto é em Timóteo, mas nós vamos primeiro começar em 1 Timóteo capítulo 1. Aqui, 1 Timóteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Versículo 2, bota ali para nós lermos junto, o povo ler juntamente conosco. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos observar outros versículos. Aqui diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu quero prosseguir lendo, mas eu já vou começar, meus irmãos, prosseguir lendo esse texto. Eu quero que os irmãos abram em 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 1, quando diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeiramente, eu quero dar uma introdução nesse texto, antes de tecermos alguns comentários. Eu quero dar, primeiramente, uma introdução. Dizer aos irmãos que Paulo, nesse texto que Paulo escreve, Paulo estava preso em Roma. Ele estava preso em Roma nesse texto, mais ou menos na era dos anos 66, 67, depois de Cristo. Era essa era que Paulo estava preso. E Paulo estava preocupado com o segmento da igreja. A preocupação de Paulo era deixar um legado para que os seus auxiliares, os seus obreiros, seguissem dando continuidade à obra do Senhor de Deus. Eu sempre tenho dito, irmãos, que é uma tristeza para um líder não deixar um legado. Um líder que não deixa um legado, o trabalho dele foi vão. É a mesma coisa, o pai que não deixa um legado para o filho, a mãe que não deixa um legado para a filha, não é verdade? Um legado de ética, um legado de princípio, um legado cristão, um legado um legado em todas as áreas, não é verdade? É preciso deixar um legado. Nós temos um grande compromisso. Como obreiro, nós temos um grande compromisso com a igreja. E os pais, as famílias cristãs, têm um grande compromisso com os filhos, com a geração vindoura. E nós precisamos lembrar disso, deixar um grande legado, para que a chama não se apague, para que a família, o nome da família, a estrutura da família, o caráter da família não se apague, e também para que a glória de Deus e o evangelho continue sendo pregado com ordenança e com graça. Sabiam disso? Eu sei, irmãos, que eu não posso falar muito alto, mas não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Mas então aqui, eu observo, irmãos, que a segunda epístola de Paulo a Timóteo, escrita eu anotei aqui, porque a gente pesquisou, lá no ano de volta 67, 66, tem um tom de despedida, observe aqui, tem um tom de despedida, tendo em vista que Paulo estava preso em Roma, preste para ser morto, ele entendia que ele não sairia mais dali. Ei, lhe manda, galera. Ai, vai, a sério.
Ele entendia que ele não sairia mais daquilo ali vivo, e ele agora tinha um compromisso do seguimento da palavra de Deus. Ele agora tinha um compromisso. Ele não queria que seu trabalho fosse vão e que tivesse resultado de continuidade no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho, meus irmãos, não pode ser em vão. Nós precisamos pregar. Nós precisamos ter uma vida de integridade com Deus. Aqueles que estão atrás de nós precisam se espelhar em nós. E Paulo viu que Timóteo seria um bom seguidor e daria continuidade àquilo que ele tinha ensinado. Araia. Eu pergunto nesta noite, você mãe, será que sua filha dá continuidade? Você tem pregado, dado testemunho, uma vida de constância com Deus, uma vida de oração, uma vida de exemplo, e pode dar continuidade? Você pai, os teus filhos podem dar continuidade? Estava meditando nisso aí, e sabe que veio dentro de mim, eu comecei nesta tarde, um pouquinho ali dentro do gabinete, me arrepiar, porque eu digo, Deus, eu não posso negar princípio, e aqueles que me seguem, tanto filhos como obreiros que estão comigo, precisam dar continuidade. Ei, glória! Tirai mais. Tanto obreiros, escuta, como aqueles que estão atrás de mim na minha retaguarda, e aqueles que vão vir, e até a minha descendência. A minha descendência. Eu fiquei muito feliz. Ai, mãe, aleluia. Nesses dias, quando eu estava na convenção, lá, mês passado, e que muitas pessoas vieram me abraçar. E disseram, pastor Gilmar, nós estamos contigo, obrigado. E muitos pastores hoje, presidente do estado, que trabalharam comigo. E outros não precisavam nem, a gente faz parte da diretoria, e a gente não saiu para lugar nenhum. E novamente foi reeleito, e disse, pastor Gilmar, estou contigo. Não precisa, pastor Luiz. Ei, o importante é deixar um legado. O importante é viver uma vida de intimidade. O importante é ter responsabilidade com o reino. O importante é viver a palavra e viver o que fala e viver o que vive. E deixa que Deus responde por você. E se você fizer isso na sua casa, seu filho vai seguir o teu exemplo. Sua filha vai seguir o teu exemplo. Aleluia. E nós vimos aqui que Paulo, aqui com um tom de despedida, ele observou que não sairia daquela prisão, né? E ele então escreve esta carta para Timóteo, acerca dos perigos a serem enfrentados pelos cristãos. Deus já estava revelando a ele que veria dias difíceis, veria perigos e dias difíceis. E por que não dizer, meus amados, que nós estamos vivendo e vivenciando hoje esses dias de perigos e difíceis, né? Pessoas estão invertendo a verdade. Pessoas estão, ou até mesmo cristãos, negociando o princípio, negociando verdade, negociando a palavra. Dias difíceis que estamos vivendo. Vivemos que este mundo que estamos vivendo, o que é mentira parece que é verdade. Tem feito uma lavagem cerebral na vida dos alunos, dos universitários, que tem invertido a verdade. Mas o verdadeiro cristão se baseia nas escrituras sagradas e tem a sua vida regada aos pés do Senhor Jesus e manda, e nada muda.
Aleluia. Ai, da história da Gamassa. Aleluia. Iramagas. Nesses dias eu dizia para alguém, um grupo de pastores que estava perto de mim, não daqui, eu dizia, mas vem cá, vocês não têm identidade? Vocês precisam copiar alguém? A sua igreja, o seu altar precisa mudar cada semana? Não existe princípio. Não, meus irmãos, a identidade nossa é pura, é verdadeira. Altares e princípio não pode ser mudado. Altar e princípio tem a ordenança de Deus e não pode ser mudado. Ei! Então nós observamos. Vamos observar, meus irmãos, vamos observar, ver alguns perigos que Paulo estava observando que Timóteo teria que enfrentar. E Timóteo queria dar continuidade àquilo que Paulo já estava ensinando. Timóteo tinha ficado aonde? Você lembra? Em Éfeso. E ele estava instruindo a igreja de Éfeso. E Éfeso foi o lugar que Paulo passou mais de 2 anos. E Timóteo tinha ficado em Éfeso. E Éfeso é aquela igreja que quando Paulo, lá em Éfeso capítulo 3, versículo 14, é aquela igreja que Paulo diz, por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tomo o nome de toda a família no céu e na terra. E Paulo agora faz aquela oração. Nós não vamos pregar nesse texto, mas Paulo agora faz aquela oração pedindo para que Deus renove o povo, para que Deus dê largueza, dê conhecimento, dê profundidade ao povo. Porque Paulo já estava preocupado com a continuidade, sabia que vinha outras pessoas. Então Paulo aqui confronta, nesse texto aqui Paulo confronta, na verdade, o desânimo espiritual que atingiu o jovem Timóteo. Em primeiro lugar, perigos de desânimos. Ei! Primeiro lugar, perigos de desânimo. E Paulo agora confronta os perigos de desânimo espiritual que já estava atingindo Timóteo. E ele agora traz uma palavra de estímulo, uma palavra de avivamento para Timóteo. Ele estimula Timóteo, olha, vem perigo, tu precisa se fortificar, Timóteo. E Paulo agora traz uma palavra de estímulo, porque estava advertindo Timóteo. Pelo perigo, havia perigo de desânimo. E por que não dizer que Satanás tem lançado, meus irmãos, desânimo no meio do povo? Desânimo no meio dos obreiros. Desânimo na igreja, desânimo, perigo de desânimo. E o desânimo leva você a não fazer mais nada. O desânimo leva você a se entregar. O desânimo leva você a se entregar de uma forma para outra. E é isso que Satanás quer que você fique fraco, que você se entregue, que você não tem força. Porque você tendo força, você tem ousadia. E você tendo ousadia, você repreende as obras das trevas. Aleluia! Irá chamando a Gavacé. E Paulo está agora trazendo esta palavra de ânimo, uma palavra de estímulo ao avivamento a Timóteo. E ele entende aqui, ele diz que Deus havia concedido a Timóteo, e estaria dando a Timóteo o que, pastor? Um espírito de fortaleza. Olha, Timóteo, o espírito de desânimo tu não pode aceitar, porque Deus nos dá um espírito de fortaleza. Sede forte, Timóteo, porque Deus nos dá um espírito de fortaleza. Diga para alguém que está ao seu lado, não deixe o desânimo de pegar. Deus te dá um espírito de fortaleza, de força e de dedicação. Meus irmãos, eu estou aqui meio amarrado para saltar, mas eu estou cheio de Deus. Aleluia. Ei, Deus. Aleluia.
E Paulo aqui diz que deveria entender que Deus havia concedido a ele o espírito de fortaleza, o espírito de amor e de moderação. Também um espírito de autodisciplina. Oh, coisa, é verdade. Aleluia. 2 Timóteo, abra ali comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 8. Você lê. Vamos ler. Bota ali para nós, pastor. 2 Timóteo. Aqui Paulo traz esse estímulo a Timóteo. Ele estava com desânimo. Olha lá, 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 6 a 8. Versículo 6 a 8. Isso, de 6 a 8. Vamos ler junto ali? 1, 2, 3. Por cujo motivo te lembro. Mais uma vez. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Desperte. Deixe de estar calado, deixe de estar sentado, levante-te, desperte o Espírito que há em ti, desperte, minha irmã, desperte, obreiros, levanta-te e desperte o Espírito que há em ti. Desperte, minha irmã. Mas pastor, você foi chamado para orar, foi chamado para interceder, foi chamado para repreender o maligno, foi chamado para ordenar a bênção. Então há um dom na tua vida. Ninguém foi chamado de Deus sem parar de fazer nada. Fomos chamados com um objetivo. Diga para alguém, Deus tem um projeto na tua vida. Você foi chamado com um objetivo. Diga para alguém, diga mesmo. Você desperta. Lirai camanto e degavacé. Desperte mais ou menos. Por cujo motivo te lembro que desperta o dom que esquecesse. Colocasse dentro de um quarto fechado. Esquecesse que tem um dom dentro de ti. Esquecesse que você foi chamado com um projeto, com um propósito. Desperte o dom que há em ti. Timóteo estava meio desanimado. Paulo agora começa a sacudir com Timóteo. Ei, aleluia. Oh, glória. Segundo lugar nesse texto, Timóteo é também estimulado. Diga comigo, Timóteo. Mais força, Timóteo é também estimulado a não se envergonhar do testemunho de Cristo. Ei, olha, Maia, sério. Timóteo é estimulado a não se envergonhar. Levante tua cabeça, irmão. Ore, repreende o mal, ordena a bênção. Ei! Glória a Deus. Ai, degamácia. Brinai, bota lá versículo 8, filho. Bota lá versículo 8. Versículo 7 e 8 agora. 7 e 8. 7. Porque Deus, todos juntos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga, medo não há em mim. Não existe temor, eu tenho que ter ousadia, porque Deus não me deu o espírito de medo, de temor, mas me deu o espírito de fortaleza. Diga, eu sou forte. Estás forte, mano. Eu sou forte. Porque Cristo está em mim. Porque Deus me deu o espírito de fortaleza. Está em mim o espírito de fortaleza. Mira, Minaia séria. Chiricamandaiaia. Ei! Ei, meu irmão, olha para mim. Deus não te chamou para ser um coitado. Para viver cabisbaixo. Para ser dominado por espírito de medo.
para ter medo das circunstâncias. Ei, Deus te chamou para ser forte. Aleluia. Lui manda séria. Versículo 8, vamos lá. Todo Timóteo, primeiro, segundo, terceiro, esses dias que eu fiquei parado, eu comecei a meditar, esboçar, e a gente vai criando, né? Aleluia. Vamos lá. Todos juntos. Portanto, todos juntos. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Oh, meu Deus. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Mais uma vez. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Escute aí. Escute aí. Nem de mim não te envergonhe, porque eu estou preso, e não também se envergonhe de mim, se eu fiz alguma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite a cada um dos irmãos. Deus chamou nós, cada um, com um propósito. O poder que há na minha vida, a ousadia que Deus dá a mim, aquilo que Deus quer me usar, que deu ao pastor Adriano é ao pastor Adriano, que deu ao pastor Jairo é ao pastor Jairo, que deu ao pastor Luiz é ao pastor Luiz, que deu ao pastor Juscelino é ao pastor Juscelino, que deu ao pastor... É nós. O importante é nós ser fiel no propósito de Deus na nossa vida. Nem te envergonhe de mim, que sou prisioneiro. Não fique com vergonha porque eu estou preso. Não. Tirabás. Aleluia. Aleluia. Eu estou preso por uma causa nobre. Eu estou preso por uma causa nobre. Eu estou preso por uma causa nobre. Lá é Amanda, é a Sé. Eu posso, Timóteo, não sair mais daqui. E acho que não vou sair mais desta prisão. Mas a palavra de Deus está arraigada em mim. E eu quero que esteja arraigada em ti, Timóteo. Iba, Sória, eu quero que tenha esta continuidade, Timóteo. A palavra de Deus está arraigada em mim. Mãe, irmãos, olhem para mim. Sabe o que é que Deus falou comigo? Deixa a palavra enraigar na tua alma, no teu coração. Deixa ela arraigar na tua vida. Nada vai te vencer. Prisão, perseguição, tempestade, nada vai te vencer quando a palavra de Deus estiver arraigada em ti. Aleluia. O perigo do desânimo é o primeiro ponto que eu estou usando. O perigo do desânimo. Tirabá, Surinamagassé. Aleluia. Paulo aqui está estimulando a Timóteo a não se envergonhar do testemunho de Cristo e da participação, escute, e da participação das aflições do Evangelho. Certo, pastores? Também da participação das aflições. Paulo não está dizendo para Timóteo que vai ser mar de rosa. Paulo não está dizendo para Timóteo que o evangelho vai ser sorriso, não, da participação, da aflição do evangelho. Não te envergonhe da participação da aflição. Eu estou neste presídio, mas não estou aflito, não. Eu estou neste presídio, mas a minha alma não está presa. Eu estou neste presídio, mas o meu joelho não está preso. Eu estou neste presídio, mas as igrejas não estão presas porque eu intercedo. Irmãos, colocaram Paulo na prisão.
mas não puderam amarrar e algemar a sua alma. Ei! Colocaram Paulo na prisão, mas não puderam prender a sua intercessão, nem fechar a sua boca. Colocaram Paulo na prisão, mas não puderam impedir que ele intercedesse pelas igrejas da região da Ásia, da Acaia, não puderam. Colocaram Paulo na prisão para não viajar. Ele não viajava, mas ele mandava carta. Ele não viajava, mas ele intercedia. Que maravilha, mano. Quando eu começo a mergulhar nesses textos sagrados, eu digo, Deus, eu não sou nada. Sabe, pastores, eu tenho 69 anos, eu queria ter 30 hoje, com o que Deus tem colocado na minha alma, no meu coração, pastores. Eu vejo tantos pastores aí, líderes, vivendo na maionese, sem ter vida com Deus, apenas cobrindo e tampando o lugar. Tirabaga, sandarabaga, alabaga, xandarabaga. Diga comigo, Deus me dará força do perigo do desânimo. Diga comigo, perigo do desânimo não me atingirá, porque eu receberei força de Deus. Oh, glória! Maravilha! Oh, glória! O segundo ponto que eu quero frisar, tem muitos, irmãos, mas o segundo ponto que eu quero frisar, o perigo, diga comigo, o perigo das fraquezas espiritual. Primeiramente, o perigo do desânimo. Depois, o perigo das fraquezas espirituais. Certo? Das fraquezas espirituais. Vamos observar 2 Timóteo 2:1. Aqui nós observamos que Timóteo precisava ser forte e estar capacitado por meios da graça de Jesus para enfrentar os momentos difíceis. E nós também precisamos. Às vezes quer surgir as fraquezas espirituais da nossa vida. Mas a fraqueza espiritual, escute, companheiros, a fraqueza espiritual vem para nós quando nós se ausentemos da oração e da leitura da palavra. Certo? Se ausentar da oração e da leitura da palavra, vem a fraqueza espiritual. Porque o que nos dá o combustível espiritual para sermos fortes espiritual é a nossa vida de dedicação em oração e a nossa vida de dedicação na palavra. Sabiam disso? Aleluia! Vem, soe maia séria. Então vem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha aí, leia junto comigo. 1, 2, 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha, Paulo, olha, Timóteo. Não é a letra, não é o teu dinheiro, mas é a graça de Deus. Seja cheio da graça, fortifica-te na graça, tome posição da graça. A graça é a presença do Espírito Santo na tua vida. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. O perigo das fraquezas espirituais é falta de graça. E como é que nós conseguimos graça, pastor Adriano? Como é que eu consigo graça espiritual? Como é que eu consigo, pastor? Na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar a não ser a palavra. A genuína palavra. E a vida de oração constante. Que eu adquiro força.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Tu recebesse imposição de mãos, tu aceitaste Jesus, tu abandonaste o pecado, mas agora tu precisa viver forte. E para te viver forte, tu precisa viver da graça. E para te ter a graça, tu precisa estar em constante oração e leitura da palavra. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está me ouvindo nesta noite, você, quem sabe, que está me ouvindo através da mídia, eu quero dizer, fortifique-te na graça. Não se ausente da oração. Muitos se ausentaram da oração e da palavra. Vive a vida toda na televisão, em novelas, em filmes, e esqueceram, perderam a graça. Perderam a graça, novela, filme, tudo perderam a graça. Perderam a graça. Chega em casa, em vez de ir para a oração, para a leitura, atravessa até a noite de madrugada vendo coisas imundas. Cara, não tem mais graça. Já perderam, já se contaminaram. E Paulo disse, olha, Timóteo, fortifica-te na graça. Toma posição. Eilai, agamachai. Origamassério. O mandaramassé. Efésios 5:18, vamos ler. Aqui Paulo também está dizendo a Timóteo que deveria ter o maior cuidado e zelo com a sua vida espiritual. Ei, calma. Paulo está orientando a Timóteo para ter o maior cuidado e zelo pela vida espiritual. Pois se ele fracassasse na fé, a igreja de Éfeso... Ei, glória! Pode, irmão. Eba, saramagação. E mandar você. Oh, maravilha! Irei, vai. Mandará você. Aleluia. Paulo está advertindo Timóteo para ter o maior cuidado e zelo com a sua vida espiritual. E Paulo estava com preocupação e com medo. Se Timóteo fracassasse, companheiros, a igreja de Éfeso fracassava. Se eu fracassasse, pastor Adriano, se a nossa equipe fracassar, a igreja de Camboriú fracassa. Se a mãe e o pai em casa fracassar espiritualmente, a família fracassa. Ei, aleluia. Ei, pai, aleluia. Oh, glória. Se você fracassar em casa, minha irmã, meu irmão, a tua família vai fracassar. Não vai pensar que é normal, não. Você é o sacerdote e a sacerdotisa em casa. Você tem um compromisso, não pode fracassar. Não pode baixar guarda. Cinco e 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Não se embriague com vinho. Não se embriague com novelas, com filme, com coisas imundícias, mas enchei-vos de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E Paulo está aqui advertindo, eu observei aqui, a igreja de Éfeso, onde Timóteo serviria, sofreria consequências difíceis e irreparável. Paulo também adverte Timóteo que deveria manter-se sobre disciplina e sobre os impulsos sexuais, e que Timóteo fosse moderado. Paulo também diverte Timóteo. Que coisa maravilhosa, né? Paulo está sabendo que não terá mais continuidade, pastor. Coisa linda, né, pastor? E ele começa a divertir Timóteo, companheiro. Aleluia.
para não fracassar, para fortificar na graça, para ser cheio do Espírito Santo, para fugir dos desejos da mocidade. Maravilha! Forte, queridos. Ai, xarabagaçanda. Orimanda gavasséria. Capítulo 2, versículo 22, leia lá para mim. Capítulo 2, 19 e 22, por gentileza, de Efésios. Aleluia. 2 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 2, 19, vamos lá. 2 Timóteo 2, 19. Ah, maravilha. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aparta-se da iniquidade. Aparta-se do mal. Aparta-se do pecado, afasta-se, aparta-se. É quem profere, diga comigo, eu profiro, eu anuncio o nome de Cristo, eu sou de Cristo e eu preciso apartar-se da iniquidade. A iniquidade não pode ter direito sobre mim, Paulo está dizendo aqui. Agora vamos para o 21 e 22, continua lá, filho, continua lá, 21 e 22 do mesmo texto. 21, 19 e 20. Lemos 19, o 20 primeiro agora, o 20, filho, o 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras e outros, porém para desonra. Já está fazendo a diferença. Versículo 21, vamos lá. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso? Será vaso? Será vaso? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificação, idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Aleluia! Aleluia! Preparado para toda boa obra. É uma instrução completa que Paulo está dando a Timóteo. E é uma instrução completa que o Espírito Santo está passando para nós. Agora o 22 para encerrar. Ele está dizendo para Timóteo aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Foge, foge das paixões da mocidade. Ah, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Paulo está dando uma receita para Timóteo. Está instruindo Timóteo. Ele estava acreditando que Timóteo daria continuidade à obra de Deus. E ele não poderia fracassar e nem ter essas dependência, porque ele tinha uma grande responsabilidade na igreja de Éfeso. Era uma igreja forte, grande e madura, e Paulo tinha um zelo pela igreja de Éfeso. Um cuidado especial pela igreja de Éfeso. E Paulo agora instrui a Timóteo. Timóteo fica como pastor daquela igreja, mas ele precisava de recomendações fortes para dar seguimento
e para dar continuidade à obra que Paulo tinha iniciado. É forte, irmãos, isso aqui. É forte. E eu trago para nós isso hoje. Eu, pastor, você, irmã, você, irmão, vocês que estão na minha retaguarda, nós precisamos dar seguimento à obra. Aleluia. Às vezes eu fico pensando, Senhor, como será a geração vindoura? Ela falhará se pastor Gilmar fechar os olhos e fazer que não vê as coisas. Os jovens que estão seguindo, me ouvindo, pode não ter um segmento profundo se eu não corrigi-lo. Se eu for firme nos propósitos, objetivo, e continuar ensinando esta igreja, policiando esta igreja, não estou sendo radical com a igreja. Eu quero jovens, adolescentes, que amanhã terão continuidade. Esta igreja deixarei legado para uma geração futura cheia de Deus, se Jesus ouvir. Agora Timóteo, agora Paulo tem esta preocupação, pastor. Nós não podemos fazer vista grossa com a nossa juventude. Não devemos de ser radicais, mas não devemos de ser mole. Não devemos deixar todas as coisas. Não, devemos de ser firme, objetivo, porque nós queremos deixar uma geração futura para dar seguimento. Agora, se nós for mole, fazer vista grossa, dizer que isso e aquilo não faz mal, nós vamos ter uma geração morta, falida, uma igreja morta e falida. Mas se nós dermos firmeza para a geração, essa geração vai seguir e nós vamos ter alegria, meus irmãos. E foi isso que eu vi, pastores, nesse texto. Eu vou prosseguir, isso é longe. Mas foi isso, eu vou parar. Mas foi isso que eu vi nesse texto. Que Paulo começa a advertir Timóteo. E para que Timóteo reparasse e fugisse desses momentos difíceis. E vivesse uma vida em plena comunhão com Deus para dar seguimento. Então, eu estou falando sobre o perigo da fraqueza espiritual. Fechando. O perigo, diga para mim o perigo da corrupção nos últimos dias. Também tem aqui texto. E tem muito mais. Paulo descreve que a exatidão e os acontecimentos dos últimos dias seriam difíceis. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Só vamos ler no versículo, eu não vou dar continuidade, eu vou parar. No outro dia nós trazemos esse assunto. Capítulo 3. Botou o capítulo 3? Capítulo 3, versículo de 1. Começa lá com 1, filho. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Continue. Continue, meu querido. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e a mães, ingratos e profanos. Queridos, todo esse ponto eu observei, só que eu não vou falar hoje, né? Porque haverá, mas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, continua. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos lá. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, Paulo. Afasta-te, Paulo. Oh, desculpa, deste, afasta-te, Timóteo. Deste, afasta-te. Olhe para mim, irmãos. É forte isso aqui.
Nós vamos continuar nas próximas vezes, certo? Esses assuntos aqui de Timóteo, quem sabe vai umas 3, 4, terça-feira. Aleluia. Aí nós vamos ficar no perigo da corrupção nos últimos dias, certo? Aí nós temos corrupção moral, observe. Nós temos vários pontos aqui. Depois temos corrupção social, né? Aí nessa corrupção moral nós temos homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo. Isso tudo nós vamos dar uma pinceladinha, né? Uma pinceladinha. Soberbos, ingratos, profanos, né? Incontinentes, obstinados, orgulhosos, caluniadores, blasfemos. Vários pontos que nós temos nesse texto aqui para ministrar sobre o que estamos vivendo. Isso não está longe de nós. Convive com nós. E nós precisamos ser alerta e estar advertido com tudo isso. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que é doce é mel. Alguma coisa que é doce pode ser fel e pode ser veneno. Certo? Mas nós vamos parar, irmãos, vamos orar neste momento, ficamos em pé. Vamos orar e depois prosseguimos mais na frente. Amém. Eu gostaria de orar por alguém que quer vir aqui à frente. Dizer, pastor, ore por mim. Eu preciso de força de Deus. Estou vivendo esses dias difíceis. E nós estamos observando aqui, irmãos, como eu já falei, o período da corrupção é forte. E também nós estamos vendo pessoas, né, com fraquezas espirituais, que precisam da força de Deus para vencer. Uma coisa eu quero dizer aos irmãos que estão me ouvindo, aqueles que estão me ouvindo através da mídia. Nós não podemos achar que somos fortes. E se há um lado negativo na nossa vida, se não há força na nossa vida, se há um lado negativo, nós precisamos buscar a graça de Deus, irmãos. Nós precisamos vir para a casa do Senhor buscar. Precisamos reconhecer da gente que se esconde atrás de uma capa, mas por dentro está como um sepulcro caiado, cheio de defeito, de problemas, e não quer receber oração, aparência. Mais importante se revelar para ser liberto do que ficar, né? É isso que precisa na nossa vida. Nós vamos orar neste momento por esse só aqui na frente. Tem mais alguém que deseja vir aqui? Tem mais alguém? Precisa de oração? Vem. Vamos convidar o presbítero Eliezer para fazer esta oração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Vamos orar juntamente com o presbítero irmão Eliezer. Alguns enfermos, tem alguém enfermo que quer uma oração? Você que está em casa, que pede as nossas orações, outros que estão enfermos também podem vir até aqui. Queremos orar por você também. Amém. Um momento tão importante. Glória a Deus. Tem mais algumas pessoas, vamos orar. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Pastor, tem uma vizinha minha que é a irmã Roseli também, esteve no hospital, ela pede oração também. Amém? Vamos orar por ela então também. Amém. Oramos. Estendem as mãos, igreja. Aleluia. Jesus está aqui, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pai santo e eterno, é só a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia, meu Pai. Pai querido, para que possamos prosseguir na nossa caminhada de fé.
Meu Deus, o alimento da Tua palavra, Senhor, que enche e transborda o nosso coração neste momento, ó Pai, aleluia, de comunhão com Teu Espírito. Pai Santo, nós ministramos a oração sobre a vida dos Teus filhos que chegaram aí à frente deste altar, crendo, Senhor, no milagre, crendo, Senhor, que a Tua presença tem poder, ó Pai, aleluia, para ir aonde, Senhor, a medicina não vai, Pai amado, ó Senhor, para mudar o nosso coração, a nossa atitude, ó Pai, Pai eterno. Visita, Senhor, os que estão hospitalizados, a irmã Roseli Gaspares, Senhor, estende as Tuas mãos, visita a Tua serva naquele leito de enfermidade. Nós oramos, ó Pai, e ministramos a oração da cura, do milagre. Pai eterno, continua conosco e nos dê a vitória no nome de Jesus. Amém.